Olá, hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela foi um conflito de proporções gigantescas. Aconteceu entre 1939 a 1945. Contou com a formação de duas alianças, o Grupo dos Aliados, Inglaterra, França e Estados Unidos, e o outro grupo, o Eixo, com os países Alemanha, Itália e Japão. Esses países, eles eram imperialistas. Vamos falar então sobre o imperialismo japonês. Ele começa no início do século XX, com uma potência industrial. Era única em toda a Ásia, deixando assim de ser vítima do imperialismo para então tornar-se ele mesmo um país imperialista. Então ele ocupou em 1931 a Manchúria, região rica em minérios e solos férteis que pertencia à China. A Liga das Nações, que era controlada pela Inglaterra e França, nada fez para socorrer a China. Então, em 1937, o Japão atacou novamente e ocupou a outra parte do território chinês. O expansionismo italiano. Ele ocorre com a invasão à região onde hoje é a Etiópia, no nordeste da África. A Liga das Nações proibiu os países membros de comercializarem com a Itália. Mas isso não afetou a economia italiana, pois nações fortes como os Estados Unidos e a Alemanha, que não fazia parte da Liga, continuaram a vender aos italianos. Então, em 1936, a Etiópia foi anexada pela Itália. Com isso, fica então comprovado que a Liga das Nações era incapaz de assegurar a paz mundial. O expansionismo alemão. Com a quebra do acordo do Tratado de Versalhes, em 1935, Hitler rearmou a Alemanha. No ano seguinte, militarizou a Renânia, região fronteiriça com a França. Em 1936, Hitler se aliou a Mussolini e enviaram tropas para a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu de 1936 a 1939, para ajudar o general fascista Francisco Franco. Em 1938, a Alemanha nazista anexa a Áustria. Essa anexação foi aprovada por 90% da população. Então Hitler também passou a exigir os Sudetos, região da Tchecoslováquia habitada por alemães. Esse impasse foi resolvido na Conferência de Munique, com a presença de líderes de Estado como Hitler, Mussolini da Itália, Neville da Inglaterra e Eduardo Daladier da França. A decisão foi favorável à Alemanha, permitindo a ela esse território. Quanto à Tchecoslováquia, principal interessada no assunto, nem foi convidada para a reunião. Em 1939, no dia 22 de maio, a Alemanha e Itália assinaram um tratado conhecido como Pacto de Aço. Então, em 23 de agosto de 1939, é firmado também um outro pacto, o Pacto de Não Agressão com a União Soviética Comunista, de Joseph Stalin. Ambos pretendiam invadir e dividir a Polônia. Em 1º de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia pelo lado oeste. Dias depois, os soviéticos abocanharam o leste. Então, a Inglaterra reagiu, declarando no dia 3 de setembro de 1939 guerra à Alemanha. No início da Segunda Guerra, ocorreu uma guerra relâmpago, de 9 de abril a 14 de junho de 1940. Os nazistas invadiram 5 países: Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. A França, após a ocupação nazista, ficou dividida em 2 partes. O norte sob o domínio direto da Alemanha, o sul foi entregue a militares franceses que concordaram em colaborar com os nazistas. Após isso, os nazistas miraram a intenção em invadir a Inglaterra. Iniciaram então bombardeios aéreos aos portos e cidades, inclusive Londres, liderada por Winston Churchill, que resistiu aos bombardeios, usando a aviação inglesa, a RAF, que enfrentou a aviação alemã, a Luftwaffe. A
A Inglaterra conseguiu deter os nazistas, que ao ver sua tentativa falhar, voltaram-se então para o leste, visando dominar a União Soviética, interessados nas riquezas do petróleo, minério e cereais, e devotando ódio aos comunistas. Quebra então o pacto de não agressão e ordenou a invasão em 1941. Perante o avanço dos nazistas, os soviéticos utilizaram a tática de terra arrasada, que consistia na destruição de tudo que pudesse ser útil ao adversário, como fábricas, hospitais e plantações. Os nazistas avançaram sobre a cidade de Stalingrado, aonde travaram com os soviéticos a maior batalha terrestre da Segunda Guerra, a Batalha de Stalingrado, de novembro de 1942 a fevereiro de 1943. O que favoreceu a vitória da União Soviética foi as baixas temperaturas de 40 graus Celsius abaixo de zero e a disposição de luta do povo soviético, é claro. Dessa forma, então é quebrado o mito de invencibilidade nazista. Os nazistas foram obrigados a recuar e durante a marcha, os soviéticos tomaram os países ocupados: Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia e a Tchecoslováquia. Enquanto a guerra prosseguia no Ocidente, a guerra no Oriente fora travada entre Japão e os Estados Unidos, que disputavam entre si territórios e áreas de influência. Em 7 de dezembro de 1941, o governo japonês atacou a base militar estadunidense Pearl Harbor, no Havaí, destruindo boa parte de sua poderosa frota. Os Estados Unidos, então, declaram guerra ao Japão e, em 1942, o Brasil alinhou-se aos Estados Unidos, após ter vários navios afundados pelos alemães. A ofensiva dos aliados contra o eixo ocorre em 3 frentes. Primeira, 1943, o exército soviético começou a marchar em direção a Berlim, capital da Alemanha. No Pacífico, os Estados Unidos venceu o Japão na Batalha de Midway. Depois partiram para a ofensiva na Ásia e no norte da África, libertando então a região da ocupação nazista. A segunda frente saiu do norte da África, desembarcaram na ilha da Sicília e partiram para a libertação da Itália. Os fascistas italianos assinaram um acordo de paz e pediram a renúncia de Mussolini, que não aceitou. E com a ajuda dos nazistas, organizou um governo fascista no norte do país, que durou pouco. Os italianos, então, com a ajuda dos aliados, libertaram Roma e em abril de 1945, os fascistas foram vencidos no norte da Itália. Mussolini e a sua companheira foram capturados e mortos. A terceira frente ocorre no dia 4 de junho de 1949. Os aliados desembarcaram na Normandia, na França. Esse dia ficou conhecido como Dia D. Os alemães foram pegos de surpresa e o avanço anglo-americano tornou-se irresistível. Os aliados libertaram Paris e marcharam em direção a Berlim, que passou a ser bombardeada por anglo-americanos de um lado e do outro por soviéticos. Com isso, o Terceiro Reich estava com os dias contados. E em 30 de abril de 1945, Hitler e Eva Braun se suicidam e os alemães assinam sua rendição incondicional em 8 de maio de 1945. Enquanto isso, no extremo oriente, o Japão continuava a resistir ao avanço dos Estados Unidos. Utilizavam os kamikazes, pilotos suicidas, que se atiravam sobre os navios estadunidenses, com o objetivo de apressar a rendição dos japoneses e demonstrar ao mundo o poderio bélico. Os Estados Unidos, então, lançaram 2 bombas atômicas no Japão. A primeira em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, e a segunda
em Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945. Em 20 de novembro de 1945, começou então o julgamento dos nazistas responsáveis pelo extermínio de milhões de judeus no Tribunal de Nuremberg, instalado na Alemanha. O Holocausto. O Holocausto foi o genocídio organizado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. Também houve ciganos, negros, homossexuais e adversários políticos. O Brasil na guerra. No início da guerra, o então presidente Getúlio Vargas, um político hábil e acostumado a tirar proveito das situações de conflito, manteve o Brasil neutro e conservou relações comerciais tanto com os alemães quanto os estadunidenses. Aos poucos, no entanto, foi se tornando cada vez mais difícil para o Brasil manter a neutralidade. Em maio de 1941, o Brasil conseguiu que os Estados Unidos se comprometessem a financiar parte da construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, essencial ao crescimento da economia brasileira. Em troca, o Brasil daria permissão para que os Estados Unidos estabelecessem bases aeronavais no Nordeste, no arquipélago de Fernando de Noronha. Em janeiro de 1942, o Brasil de Vargas declarou-se a favor de uma união das Américas contra o eixo. O governo da Alemanha reagiu, mandando seus submarinos torpedearem 6 navios mercantes brasileiros, causando a morte de centenas de pessoas. Inconformados com a violência nazista, milhares de brasileiros saíram às ruas do país, exigindo que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos aliados. As pressões populares e do governo estadunidense fizeram com que Vargas declarasse guerra ao eixo em 22 de agosto de 1942. Para lutar contra os fascistas, o Brasil treinou e enviou para a Itália a Força Expedicionária Brasileira, FEB, formada por 25.334 homens e comandado pelo general Mascarenhas de Moraes. A FEB venceu batalhas importantes, como as de Monte Castelo, Castelnuovo e Montese. Morreram na Itália 443 soldados da FEB e tantos outros foram feridos. Por hoje é só, pessoal.